Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma peça que é sempre sucesso na costura criativa, uma bolsa térmica. Nesse modelo super diferente, que fica uma gracinha e é muito fácil de fazer. Bora lá aprender? Oi, eu sou Monique Bueno, artesã por trás da Vovó Criativa. Deixa eu mostrar melhor essa bolsa térmica para vocês. Ela tem esse formato quadradinho, uma modelagem super diferente, muito prática, porque ela não tem costura na parte de baixo. A gente vai fazer uma costura só para prender toda ela. Eu vou passar todas as medidas para vocês vão ver que ela é muito tranquilinha de encaixar, muito fácil, costura super bem na máquina doméstica. Fiz toda a parte externa com sarja e a parte interna é impermeável, eu fiz com o bagu. Ela tem essa super abertura aqui, bastante espaço para guardar tudo que a gente precisa e uma alça transversal para facilitar de carregar ela para todo lado. Então bora lá para os materiais para fazer essa lindeza? Para essa peça eu escolhi trabalhar com sarja, mas essa daqui é uma sarja impermeável, então ela recebe um tratamento de impermeabilização que é recomendável quando a gente está trabalhando com peças térmicas. Então eu vou trabalhar aqui com duas estampas e vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. Para a parte interna da peça, no forro, eu vou usar o bagum, que também é um material impermeável. E para a gente ter o efeito térmico da peça, a gente também vai precisar do Etaflon. E esse daqui é o Etaflon de 2 milímetros. A gente também vai precisar de alça. Essa daqui é a alça de poliéster de 3 centímetros de largura. Zíper, eu estou usando o zíper número 5. 2 cursores também número 5. 2 meia-argolas de 3 centímetros, a mesma largura da alça. Um regulador de alça de 3 centímetros e 2 mosquetões de 3 centímetros. E para fazer o acabamento da parte interna, eu vou usar viés boneon. Então esses são os materiais que a gente vai precisar, bora lá costurar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é montar os espelhos da peça. Então eu peguei aqui as duas partes que estão cortadas com 24 por 24 centímetros e essa parte que eu escolhi trabalhar no liso, que é o fundo da nossa peça, que também tem 24 de largura, mas tem 17 de altura. Então a gente vai precisar encaixar dessa forma, para vocês conseguirem entender. Ficar dessa forma. E eu vou fazer todas as minhas costuras com margem de 1 centímetro, porque assim a gente não vai ter diferença na hora de encaixar, tá? Para não correr o risco de alguém usar máquina doméstica, industrial, ter margens diferentes, a gente vai fazer todas as margens com 1 centímetro. Então o que eu fiz aqui? Eu vou encaixar dessa forma, costurar aqui. Então eu fiz uma marca ó, de 1 centímetro com o lápis. E eu vou passar a minha costura exatamente em cima dessa marca de 1 centímetro. Observa o sentido da sua estampa. Caso a sua estampa tenha sentido, você vai costurar pelo lado de baixo. Então esse é o lado de cima, o lado de baixo. Vou colocar assim, ó, direito com direito e vou passar uma costura aqui nessa linha de 1 centímetro que eu fiz. Pronto, feito isso, agora eu venho aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Então aqui também eu vou colocar o direito com o direito pelo lado de baixo, caso tenha sentido a estampa pelo lado de baixo. Posiciono dessa forma e também vou passar uma costura aqui na marcação de 1 centímetro. Pronto. Feito isso, agora a gente vai forçar essas costuras aqui pra fora. E eu vou passar uma costurinha para rebater, uma desse lado e uma desse lado. Ficou assim, já com a costurinha rebatida dos dois lados. E aí agora você só precisa conferir a sua medida, porque ela tem que ficar com 60 centímetros e meio. Então aqui de fora a fora, confere aí e se precisar refila para ficar com essa medida igual a mim. Agora a gente vai arredondar aqui os 4 cantos. Eu vou usar uma reguinha de cantos arredondados e eu vou usar essa medida aqui de 3 centímetros de raio. Se você não tiver uma reguinha, você pode usar um cone de linha, qualquer coisa redonda que você tenha. O importante é você usar a mesma medida nessa parte que a gente vai fazer e no fole também. Não vai dar diferença nas medidas desde que você use a mesma. Então eu vou fazer as marcações aqui com lápis e vou recortar. Pronto, ficou assim já com os 4 cantinhos arredondados. Agora a gente precisa colocar o Etaflon. Então eu vou cortar o meu Etaflon deixando 1 centímetro de margem para todos os lados, tá? Para ele não ficar atrapalhando na hora da minha costura. Então aqui a gente não tá com 60,5, ela ficou com 60,5 e a gente tem os 24 centímetros de largura. Então eu vou cortar com 22 para ficar uma margem de 1 centímetro de cada lado. E na altura eu vou cortar com 58,5. Então cortei aqui o meu Etaflon. Fiz os cantos arredondados com a mesma curvatura que eu tinha feito no espelho, justamente pra gente conseguir fixar assim, ó, deixando uma margem de 1 centímetro de todos os lados. E aí, pra fixar, eu vou passar uma cola pelo lado da espuma.
Tem que ser uma cola própria para tecido, tá? Porque a gente está trabalhando com sarja. Então, se você passar uma cola de contato, por exemplo, vai acabar manchando a sarja. Escolhe aí uma cola adequada para você fazer isso com tecido. Eu gosto de usar essa daqui, da Tech Bond. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser saber onde encontrar. Essa cola ela é super fácil de aplicar, só que ela faz bastante sujeira. Então, eu recomendo que você forre aí. Eu gosto de usar uma lona, eu coloco aqui na sacada do meu prédio. E aí eu coloco o Etaflon em cima, passo a cola em spray aqui por toda a extensão da espuma, espera cerca de 30 segundinhos para ela secar, então ela vai tirar, ela fica com umas bolinhas quando você aplica, em cerca de 30 segundos a 1 minuto essas bolinhas já diminuem e aí você pode aplicar diretamente aqui no material. Ela ainda tem um tempinho que você consegue ajeitar, caso esteja meio tortinho, e depois ela fica fixada de forma permanente. Então eu vou fazer aqui a colagem do meu Etaflon e já volto pra gente continuar. Ficou desse jeito, já colado. Alisa bem do outro lado pra não ficar nenhuma marcação. E ela fica super bem coladinha. Agora vamos lá fazer o nosso canal do zíper. Então, a gente vai primeiro montar o canal do zíper pra depois colocar o Etaflon, porque dessa forma eu acho que fica mais fácil. Peguei aquele pedaço que tinha 44 centímetros por 17 e dividi em duas partes de 8,5. Tá? Eu sempre gosto de fazer assim pra gente manter a estampa certinha, ó. Fica mais bonito o resultado. Então, dividi na metade. Cortei um pedaço de zíper de 50, que a gente vai colocar aqui. E o forro sempre tá um pouquinho maior, então ele tá com 1 centímetro a mais, tanto na largura quanto na altura. Também dividi. Eu pedi pra vocês cortarem lá, coloquei na descrição do vídeo uma medida de 18 centímetros de largura, então a gente ficou com 2 pedacinhos de 9 centímetros. Como o meu zíper vai ficar aqui, eu vou começar aplicando ele de uma das laterais, ó. Então eu vou colocar o zíper direito com o direito e vou passar uma primeira costurinha aqui, ó, bem no cantinho, só para deixar o zíper no lugar. Feita essa primeira costura, então o zíper já ficou aqui posicionado, eu venho com um dos forros, vou colocar o forro, ó, direito com o direito, o avesso para cima. Como ele tá com 1 centímetro a mais de cada um dos lados, ele vai ficar um pouquinho sobrando. Vou alinhar aqui pela lateral. E agora eu vou encostar o meu calcador aqui, ó, na cremaleira do zíper. Eu não troco, eu faço com o mesmo calcador que eu já tava costurando, mas eu deixo ele bem encostadinho, pra gente ter uma costura um pouco mais pra dentro. Então, feito. Agora eu vou jogar o meu forro pra trás. Pronto, ó, ficou assim, com essa costurinha. Agora a gente vai encaixar aqui do outro lado. Então, ó, tava assim a minha estampa. Dá pra ver que tem continuidade. E aí eu venho, então, de novo, ó, o zíper direito com o direito, desse lado. Alinha aqui bem certinho. E vou passar uma primeira costura só pra deixar o zíper no lugar, bem no cantinho. Feita essa primeira costura, mesma coisa, ó, venho com o forro direito com direito, avesso pra cima. Vou alinhar pela lateral. E vou passar aquela costura um pouquinho mais pra dentro, encostando o calcador aqui na cremaleira do zíper. Pronto. Abro de novo. Mesma coisa, agora eu passo uma costura aqui rebatendo do outro lado. Olha como fica bonito a continuidade do desenho. Dá um aspecto bem maior. Lembrando que isso aqui vai ser bem a parte de cima da nossa térmica. Então, esse cuidado faz toda a diferença no resultado. E ficou assim. Agora a gente vai aplicar o Etaflon aqui nas duas bordas da sarja. Cortei 2 pedacinhos de 6 centímetros de largura por 42 de altura e vou aplicar com a cola, da mesma forma como a gente fez ali na parte principal. Vou aplicar a cola aqui do lado da espuma e vou colar nessa parte. Ó, eu alinho bem aqui no cantinho do zíper pra gente deixar essa lateral livre, pra não atrapalhar na costura, e deixar uma margenzinha de 1 centímetro de cada um dos lados também. Vou colar dos dois lados, um desse lado e o outro desse lado. Vou fazer isso e já volto. Então, ó, ficou dessa forma. Apliquei aqui dos dois lados, Etaflon. Agora a gente vai passar o cursor. Vou passar um cursor para de cada lado pra gente ficar com aquela abertura dupla. Então, encontro o zíper aqui no meio. Pronto, a gente fica assim com 2 cursores. E agora eu vou passar uma costura aqui em toda a volta para prender a parte principal no forro. Vou passar em toda a volta e vou tirar o excesso do forro. Lembra que a gente cortou um pouquinho maior? Então tem um excessozinho assim de meio centímetro de cada lado, eu já corto. Eu só não vou cortar o excesso do zíper, tá? Eu gosto de deixar uma pontinha aqui que isso dá mais segurança.
Com o zíper, a única coisa que eu faço é queimar as pontinhas. Então eu passo um isqueiro dos dois lados e eu vou deixar esse excesso de zíper mesmo. Eu só corto o excesso do forro. Pronto, a gente ficou com esse resultado. Agora eu cortei 2 pedacinhos de 5 centímetros de alça, aquela alça que tem 3 centímetros de largura. Vou queimar as 4 pontinhas e aí eu vou aplicar as meia argolas. Então eu vou colocar aqui a alça dessa forma, ó. Passo a alça no meio, dobro e eu vou costurar bem alinhado com o zíper, ó. Então coloco aqui a borda pelo lado de fora e vou passar uma costurinha. Mesma coisa aqui do outro lado. Então pronto, nosso canal do zíper tá pronto. Agora a gente vai preparar o fole. O fole a gente vai aplicar com a mesma margem de 1 centímetro que a gente fez lá na parte principal. Então ele vai entrar dessa forma, um de um lado e o outro de outro. Então eu vou precisar fazer uma marcação com 1 centímetro nesses foles. Caso você esteja aí fazendo com um tecido que tem estampa, faça a marcação de 1 centímetro a partir da parte de cima do seu tecido. Então pronto, ó, fiz as marquinhas de 1 centímetro. Eu vou costurar uma desse lado e a outra desse lado. Faço uma costura em cima do risco. Então, ficou assim, com as 2 costurinhas feitas. Agora a gente vai colocar o forro pelo outro lado. Então o forro também vai ter que ser o direito com o direito. Ah, eu não falei aqui, né? Mas se tiver estampa, é direito com o direito, avesso pra cima. Mesma coisa aqui, ó, direito com direito, avesso pra cima. Então a gente posiciona dessa forma. Aqui eu vou colocar uns clips pra segurar tudo no lugar. Ó, os 2 foles. E agora eu vou passar uma nova costura no mesmo lugar, em cima da linha que a gente já fez. Então ficou assim. Agora a gente rebate isso daqui pra fora. Então, ó, vou jogar para um lado, trago o forro também. Mesma coisa aqui. E a gente vai passar uma costura rebatendo dos 2 lados, desse lado e desse lado. Pronto. Feito isso, ó, ficou assim. Agora a gente vai arredondar esses cantos. Aqui que eu falei que a mesma curvatura que a gente aplicou aqui tem que ser aquela que a gente colocou no espelho da parte principal. Então eu fiz com raio de 3 centímetros, eu vou usar o mesmo raio aqui. Fiz a marcação e vou cortar junto, ó, a linha direitinho, o forro com a parte principal e corto os 2 juntos. Vou cortar aqui os 4 cantos. Então ficou assim, ó, já com os cantinhos arredondados. E eu cortei aqui pedacinhos pra gente poder preencher essa parte que ficou faltando. É importante ter Teflon em toda a peça pra gente garantir que ela tenha melhor acondicionamento, né, que ela consiga manter melhor a temperatura. Então aqui eu cortei com 11 centímetros de altura por 15 de largura. E aí eu vou aplicar aqui, também já arredondei, né, com os mesmos 3 centímetros de raio, e eu vou aplicar aqui do lado da sarja. Mesma coisa, cola na espuma e eu vou colar ele aqui dessa forma, respeitando a margenzinha. Então vou fazer isso dos 2 lados. Então pronto, ó, coloquei aqui o Metaflon dos 2 lados e a gente ficou dessa forma. Agora eu vou passar uma costurinha aqui, ó, só pra gente ficar com a parte do forro presa certinho na principal, que isso vai facilitar na hora da gente fechar. Vou fazer isso aqui dos 2 lados. Uma costura bem no cantinho. Pronto. Agora a gente precisa pegar o forro na outra parte. Então essa parte aqui, que a gente já deixou com o fole, eu vou colocar o forro. Antes de aplicar o forro, eu só vou botar a minha etiqueta aqui, a etiquetinha da minha marca. Os 2 lados são iguais, então eu vou escolher um dos lados aqui e vou colocar uma etiquetinha aqui. Se você quiser saber como eu faço as minhas etiquetas, eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o card pra vocês. Então eu coloquei aqui, ó, a etiquetinha, preguei com rebites. Esses são os rebites tamanho 1/2 ou meio. E aí eu vou colocar o forro. Então, ó, peguei aqui meu forro de bagum e vou botar o avesso com o avesso. Dessa forma. Eu cortei o forro um pouquinho maior pra gente ter mais segurança. Vou colocar só alguns clips pra não correr risco dele andar na hora da gente pregar. Alguns é suficiente e vou passar uma costura em toda a volta. Passei a costura em toda a volta, bem no cantinho essa costura, e vou refilar o excesso de forro. Agora a gente precisa achar os meios aqui pra gente poder pregar o fole na parte principal. Então eu vou dobrar o meio, assim, e vou fazer um pique aqui na parte de cima e na parte de baixo. E vou também dobrar o meio nesse sentido para encontrar o pique desses 2 lados. Então só repassando as medidas para vocês conferirem, eu acho que eu não cheguei a passar dessa. Então a minha ficou com 67,5. Lembra que essa estava com 60,5. Então essa é a proporção. Digamos que a sua deu 67 em vez de 67,5. Então refila essa para 61, tá? Tem que estar nessa mesma proporção.
que aí vai encaixar bem certinho. Então aqui é a mesma coisa, ó, eu vou dobrar o meio, vou tirar o pique daqui e daqui, e depois eu vou dobrar o meio nesse sentido para pegar o pique daqui e daqui. Agora que eu já fiz as marcações, o encaixe dessa peça, ele é dessa forma, ó, ele vai encaixado aqui. Então a gente vai começar alinhando pique com pique. Observa aí se tiver sentido a sua estampa, porque como eu coloquei minha etiqueta, essa é a parte da frente. Então você precisa colocar o lado de cima da sua estampa, né? Se ela tiver sentido, com o lado de cima dessa parte principal, onde tem a etiqueta. Como o meu não tem sentido, tanto faz. Então eu vou colocar aqui, ó, pique com pique, direito com direito. E vou passar uma costurinha aqui só pra prender no lugar. Uma costura bem no cantinho, alguns pontinhos só. Feito isso, agora eu vou vir com esse lado e vou trazer pra cá. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou unir o pique com pique e vou dar alguns pontinhos. Pronto. Agora esse pique precisa encaixar com esse pique. Aqui a gente já vai deixando a peça com o formato dela, ó. Então eu vou colocar aqui, vou deitar, alinhei pique com pique e vou fazer uma costura. E a mesma coisa desse último lado, ó. Trago pra cá. E também faço uma costura. Pronto. Agora, quando a gente já colocar, vocês já vão ver que ela já mais ou menos faz o formato certinho, ó. Aí agora, pra garantir que vai ficar bem certinho, eu vou colocar clipezinhos em toda a volta, ó, pra poder ir fechando aqui. Antes de eu passar a costura. Então, ó, coloquei aqui os clipes só pra mostrar pra vocês que encaixou perfeitinho. Seguindo aquelas medidas que eu passei, não vai ter erro. Se você usar todas as margens iguais ali, até agora a gente fez tudo com 1 centímetro, né? Essa margem eu vou fazer com a da industrial, que é de meio centímetro, mas tanto faz. Se você estiver costurando com a doméstica, você pode fazer com a margem da sua doméstica mesmo. E aqui vai ser uma costura só, tá? Então a gente vai passar a costura em toda a volta pra prender todo esse fole, canal do zíper, na parte principal. Eu vou abrir aqui o zíper, que isso vai me ajudar, pra peça não ficar tão armadona. E eu consigo também dobrar ela um pouquinho pra dentro. E bora lá! Então ficou assim, ó. Já colocado, costurado todos os cantinhos. Agora, antes de virar, eu vou passar o viés boneon para cobrir todas essas costuras. Se você tiver dúvidas sobre como aplicar o viés boneon, eu já tenho um vídeo aqui no canal também que eu explico tudo sobre isso, num guia definitivo. Vou deixar o card para vocês. Então vou aplicar o meu viés boneon aqui, cobrir todas as minhas costurinhas e já volto para desvirar com vocês. Então o viés boneon passado, vou tirar os amassados aqui. Na hora de passar a gente dá uma amassadinha, né, mas depois com um secador de cabelo, qualquer coisa a gente já consegue desamassar também, se precisar. Então passei em toda a volta, agora vamos desvirar para ver essa peça juntos. Como ficou o resultado? Então ela tá meio amassadinha, mas isso aqui já sai. Vamos fazer a alça e daí eu afasto a câmera para vocês conseguirem ver ela inteira. Vamos para a alça. Eu peguei aqui a minha alça, cortei 1,40 m, já queimei as duas pontinhas. Vou começar passando o regulador de alça. Então seguro aqui pelo meio. Ele sempre tem o lado avesso, né, que é onde a gente tem o encaixe aqui dessa parte central, então a gente vai colocar assim do lado direito. Vou passar por um lado de baixo para cima e de cima para baixo. Atravessei, eu vou costurar na própria alça. Pra gente ficar com o acabamento melhor, eu faço uma leve dobrinha e dobro de novo. Então, ó, dessa forma, e aqui eu passo uma costura. Agora, com ela dessa forma, ó, então a costura tá pra baixo, venho seguindo a alça dessa forma, e aqui na outra ponta eu encaixo um dos meus mosquetões, ó, com ele pra cima. Vou passar. Então ficou assim. E aí com essa pontinha aqui que sobrou, a gente vai de novo, ó, passar de baixo pra cima e de cima pra baixo. Quando a gente puxa, ele já vai ficar assim. Então esse lado da regulagem já tá certinho. E aí só falta a gente colocar o mosquetão do outro lado também. Então da mesma forma, coloco ele assim pra cima. E aqui a gente vai fazer uma dobrinha e mais uma dobra. E passo uma costura desse lado também. Pronto, nossa alcinha está pronta. Vamos colocar na bolsa? Passei um pouquinho para vocês conseguirem ver. E ela ficou assim.
Esse detalhe aqui dá um charme, ela fica toda quadradinha. E a parte interna em branco. Então esse é o resultado da nossa bolsa frasqueira térmica. Se você gostou, deixa uma curtida, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!